Bom dia a todos. Professora Rose, essa guerreira incansável, diretora do Colégio Félix Mendonça, senhores professores desse conceituado colégio, guerreiros também, meus ilustres estudantes, volto novamente este ano para dialogar com vocês em um tema bastante interessante. Conversando e a gente se entende. Não poderia ter um tema melhor para o momento em que vivemos. Na verdade, conversar sempre foi a forma de se encontrar soluções para tudo. Desde o início que o homem luta para que possa se expressar, possa ser compreendido. E a evolução da humanidade se deu em razão do diálogo. A educação foi o ponto fundamental do desenvolvimento de muitas nações. Todos sabem que, após a Segunda Guerra Mundial, muitos países empobreceram, ficaram no caos. E foi através da educação e do diálogo, da conversação, que esses países saíram do estado de desespero e hoje são grandes potências. Muitas são as formas de diálogo. A conversação resolve. Conversando, as pessoas tiram as arestas, ou quebram as arestas, como diz aí no popular. Conversando, as pessoas chegam à compreensão. As nações do mundo resolveram seus problemas não na força bruta, mas conversando. E essa foi a razão da criação da ONU. A ONU foi criada justamente para que, antes de ir para as armas, para a guerra, as nações pudessem ali conversar, dialogar, tentar uma conciliação através do diálogo. Assim é também na vida, em particular do indivíduo, do ser humano. Você aprende conversando, você faz com que a outra pessoa entenda o seu ponto de vista conversando. A intolerância é o contrário disso. Você achar que só você está certo, que só sua opinião deve prevalecer. E aí gera, ou tem gerado, os grandes conflitos. Os relacionamentos individuais têm sido prejudicados em razão dessa postura, que é nada mais do que falta de educação. O diálogo, ou saber ouvir as pessoas, é uma forma inteligente. Muito bem dizia o apóstolo Paulo, que melhor é ouvir do que falar. Se você sabe ouvir, você sabe falar. Se você sabe ter paciência, tolerância, compreensão para ouvir o que o seu desafeto está a dizer, você tem melhor chance de resolver uma pendência sem ir para os conflitos. No nosso mundo jurídico, essas questões são sempre muito bem resolvidas, porque os advogados são incansáveis na argumentação para poder convencer o magistrado de que a sua causa é a correta, que sua tese é a mais correta e adequada para dirimir um conflito. Vemos que muitos dos acontecimentos desastrosos dos dias atuais é porque
Ausente está o contencioso. O contencioso é a manifestação contrária ao nosso posicionamento. Eu argumento, alguém contesta, vamos à réplica, e a pessoa vai à tréplica, e neste embate do diálogo das partes envolvidas em uma lide, é que se encontra o meu termo correto, a justiça. A justiça se faz depois dessa forma incansável de diálogo. Conversando, a gente se entende. Ou conversando se encontra a justiça. Ou conversando, as pessoas se tornam mais educadas, mais dóceis, mais compreensivas. Devemos nos afastar sempre das posições individualistas. O que nós vimos nos dias atuais é uma intolerância sem par. Para que você mantenha um diálogo, há de perquirir os princípios da honestidade, da ética. A grande dificuldade que estamos vivendo hoje é justamente por isso. Porque as notícias que são transmitidas, os comentários que nós ouvimos são recheados de imparcialidade. Ou melhor, as notícias que são veiculadas nas grandes empresas de comunicações estão sendo feitas com a manifestação ideológica de um lado ou de outro. A notícia deve ser dada limpa, da forma como ela é. Eu sempre fui crítico dos comentaristas políticos, ou dos comentaristas nos grandes noticiários. A notícia tem que ser dada como ela é. Quem forma o convencimento, a conclusão da notícia, é quem está assistindo. Nós não podemos permitir que alguém manipule o nosso pensamento. Por isso que os meios de comunicação são concessões de serviço público. Só quem pode explorar os meios de comunicação é o governo, justamente para evitar que pessoas queiram manipular o pensamento social. Então, concede, eles não são proprietários da rádio, da emissora, de TV, do jornal, eles não são proprietários, eles têm uma concessão. Assim como as universidades particulares recebem uma concessão para explorar aquela atividade e tem realmente responsabilidade social. Aí está a grande virtude do mecanismo, porque aquilo que eu vejo muitas vezes o governo não tem condições de explorar, concede ou cede à iniciativa privada para que ela produza a comunicação. Nesse aspecto, a comunicação ela é unilateral. Então mantém-se o diálogo unilateral. A pessoa está a dizer, está a comentar, a dar notícia, e você está do outro lado sem poder responder. Por isso que a responsabilidade de quem está fazendo a comunicação é de não se permitir incutir na cabeça das pessoas suas ideologias, seus pensamentos. Então, dá notícia para que a pessoa, do outro lado, é conversando que nós chegaremos a um denominador comum ou chegaremos à conclusão de determinados aspectos. Vejamos no mundo científico. As pessoas, agora está muito de moda a questão dos remédios, das vacinas. Ninguém é dono hoje da verdade. Ninguém é dono
do saber. Aliás, nunca foi. E nessa luta para descobrir os mecanismos, aliás, uma vacina que seja suficiente, perfeita para conter o avanço da pandemia, muitas pessoas, muitos países têm sido desenvolvidos seus sistemas de pesquisa científica, mas ninguém tem uma definição, ninguém pode dar uma definição hoje completa, conclusiva, definitiva sobre se a sua vacina, se a sua que produziu é suficiente. Porque haverá de estar com os ouvidos abertos para as experiências diversas que por aí existem em diversos países do mundo. Então, a quem estudou determinados aspectos tem um pensamento X, Y. Quem estudou os aspectos, Y. Daí se encontrar depois um resultado. Haveremos de encontrar um resultado conclusivo, mas depois de um diálogo, conversando, dialogando, não fechando as portas para as ideias que estão chegando. São muitas as ideias que estão aflorando nesse momento. E assim é na vida, é conversando. Por exemplo, voltando mais um pouco à nossa vida cotidiana, em casa os pais costumam chamar a atenção dos filhos para o aprendizado. Muitas têm desprezado os ensinamentos do lar. Eu tenho dito que é uma das coisas que nós temos tido muita dificuldade no momento, é o abandono do diálogo do lar. Em casa a gente conversa mais abertamente sobre todos os nossos problemas e nós somos queridos pela família. Então, essa forma de não querer ouvir a conversa, o diálogo em casa, resulta em prejuízo fora. Vê assim então nas escolas. Na escola nós vamos aprender. Então o que é que nós devemos fazer? Abandonar nossas posições para assimilar aquilo que está sendo ministrado no colégio. Por que isso? Primeiro porque quem está a ministrar o ensinamento tem mais condições de dissecar sobre um tema do que você que está, o jovem que está chegando. Os idosos têm mais condições de dizer sobre determinados aspectos da vida porque já viveram muito, têm uma experiência sedimentada, conhecimento de muitos anos. Então, tem melhor condição. E mesmo assim, os idosos, pela sua experiência, têm sido contido frente aos ímpetos dos jovens. Porque os jovens, eles chegam a um determinado momento que eles dizem, já sei tudo. Né? Não querem ouvir conselhos. Até que diga que conselhos fosse bom, não dava, vendia. É um provérbio popular que tem aí. Não, é bom ouvir. É bom ouvir e tirar as conclusões. Conversando, a gente se entende. Muitas vezes, na própria justiça, acontece muito isso. A justiça, às vezes, comete erros porque não teve paciência em determinado momento de ouvir. Não teve paciência para perquirir a verdade. E esse proceder é que leva a evitar que erros aconteçam. Quem não já ouviu várias pessoas que já foram detidas injustamente depois de muito tempo, descobriu-se que a justiça estava errada. Não há pressa em se apurar os fatos. É necessário que se tenha cautela para que a verdade aflore. Eu costumo dizer sempre nas minhas argumentações jurídicas que o interesse de descobrir a verdade não é só do advogado, das partes, não.
O interesse é principalmente do juiz. Por isso que ele não deve se sentir dono da verdade. Por isso que o juiz não deve se sentir senhor absoluto de tudo. Porque ele tem um interesse, ela é maior do que o interesse dele, é o interesse da justiça, em que a justiça prevaleça. Porque o juiz ele está sentado numa posição de soberana. Né? Já se dizia no passado que a manifestação do juiz é uma manifestação dos céus, porque a justiça vem dos céus e é a justiça que tem que prevalecer. É indigno o juiz que não perquire a verdade e deixa se furtar sua consciência. A consciência do juiz deve ser uma coisa limpa. Portanto, deve estar aberta a ouvir. Semana nós tivemos um problema sério aí no tribunal, onde uma juíza, a força bruta, mandou cortar o telefone de um advogado, porque ela não aceitava a argumentação que o advogado estava fazendo, a argumentação de um pensamento jurídico. Ele não estava dizendo nada mais do que tentando esboçar o seu pensamento. E a intolerância dessa magistrada determinou que fosse cortado o microfone dele em uma audiência virtual. Isso causou um incômodo nacional, porque no direito isso é inconcebível. E muito mais ainda as prerrogativas que o advogado estava a exercer. Ele é protegido por lei federal e constitucional, dispositivo constitucional que garante ao advogado a livre manifestação de pensamento. No momento que uma magistrada que foi preparada para presidir uma audiência tem uma atitude dessa, ela está respondendo já a algum procedimento, mas ela devia ser afastada, porque mostra que é indigna do cargo que ocupa. O diálogo, a conversação é que leva as pessoas ao entendimento. Conversando, a gente se entende. Esta deve ser a tônica de todo o indivíduo. Antes de partir para a luta, para a briga, elas nunca devem partir para a luta e nem para a briga. É conversando exaustivamente. Nunca fechar as portas para o diálogo. Conversar exaustivamente é que nos leva ao entendimento. Entendeu? De forma que vocês jovens que estão aí vitoriosos, bonitos, lutando para descortinar a vida, não deve deixar de levar em consideração todas essas orientações. Esse tema, eu devo parabenizar quem trouxe esse ano, porque ele é realmente um tema próprio para a formação do indivíduo. O ser humano precisa ter isso. Isso faz parte da educação. Dialogar, ter tolerância, paciência para conversar sobre o tempo é educação, chama-se educação. Abandonar nossas posições, por mais certo que estejamos de que nossas posições são adequadas, devemos ter a educação, a paciência para ouvir o lado contrário. Muitas vezes, no lado contrário está aspectos que devem ser observados. E as pessoas intolerantes e arrogantes não pensam assim. Nós estamos vendo no momento muitos políticos agindo aí a seu bel prazer, sem manter diálogo com a sociedade, sem querer saber o que o povo pensa, porque são deuses que determinam de cima para baixo e as pessoas são obrigadas a se curvar. Não é correto. É o diálogo que leva ao entendimento. É o diálogo que leva a chegarmos a uma situação de pacificação dos conflitos. Dialogando, a gente se entende. Este é o tema
que deve servir não só para este ano como tema da CGU. Esse ano, esse tema é um tema que constrói a nossa vida, constrói o caráter daqueles que estão pensando no futuro. Não tem dúvida. Em uma dessas partes que eu ministrei, eu disse que daquele auditório, foi aí mesmo no Colégio Félix Mendonça, eu dizia que ali estariam sendo preparados os futuros homens que ocuparão as posições de destaque na sociedade. E já estamos vendo, muitos desses jovens que estavam aí já saíram, concluíram seus cursos, estão na universidade, já estão enfrentando, trabalhando inclusive, e estão demonstrando o grande potencial que tem. Não se subestime. Todos os jovens têm condições de avançar, desde que esteja aberto para o aprendizado desses valores. Isso são valores que o indivíduo deve carregar para o resto da sua vida. Nunca jamais partir para a intolerância, para a violência, para a falta de respeito. Quem dialoga, aprende. Eu tive um colega, já era formado, tinha um estudante que não conseguia se formar na universidade porque ele queria peitar o professor o tempo todo. As teses que o professor trazia, ele dizia, não, está errado, porque o pensamento é esse, aquele. Então, ele é muito inteligente, mas ele tinha esses rompantes. Ele achava que aquelas teorias levantadas que o professor trazia do direito, o professor Vélez, fundador da universidade, trazendo assuntos que eram corriqueiros para o professor, para ele, jovem, não. E ele não conseguia, nas provas os resultados eram baixos, porque ele trazia os pensamentos deles e não aquilo que era ministrado em aula. Foi preciso que um colega chamasse ele e disse, ô fulano, você deixe suas teorias para você, em sua casa. Quando você vai para a faculdade, você aprenda o que está sendo ministrado. Depois que você estiver formado, então você faça o que você quiser. Mas aqui na faculdade você vai aprender o que o professor está ensinando. E isso foi o determinante para a vida dele, porque aí ele passou a ter sucesso. Concluiu seu curso, hoje é um grande advogado, muito bom advogado, mas no começo foi difícil porque ele era intolerante. Ele queria fazer prevalecer seus pensamentos filosóficos. E hoje continua da mesma forma na política. Muita gente quer transmitir seus pensamentos filosóficos, impor às pessoas pensamento filosófico. Todos nós somos diferentes uns dos outros. A intolerância nos leva ao conflito. Portanto, o diálogo nos conduz justamente a pacificação. Enquanto o homem não pensava dessa forma, os grandes conflitos existiam. Nós evoluímos a um mundo tal que hoje já se percebeu que com a intolerância, a falta de diálogo, todos perdem. Todos saem no prejuízo. Não tem negócio. É como numa guerra. Numa guerra todos saem perdendo. Então por que não sentar-se à mesa para dialogar? Porque sempre se chega a um entendimento, a uma compreensão. O mundo fechado tem sido um desastre. Já se percebeu isso? Você percebe que os grandes países só se desenvolveram depois que abriram para a conversação, para o diálogo, para que todos tivessem a oportunidade de se manifestar. Isso aconteceu até a China, que era fechada ao extremo, hoje é uma grande potência mundial porque abriu-se as suas portas, ainda que tenha suas restrições, mas muita coisa evoluiu e saiu do atraso absoluto para uma evolução fenomenal. Então, na nossa vida acontece o mesmo fenômeno. Cada um tem suas posições, seus pensamentos, mas deve prevalecer o diálogo.
Até porque muitas vezes nós temos um pensamento convicto e depois temos que mudar. E a mudança de pensamento não é demonstração de fraqueza. A mudança de posicionamento, depois de um diálogo, é inteligência. É ser inteligente, é ser honesto, é demonstrar correção de caráter. Se eu percebo que minha posição não está correta, depois de um diálogo, tenhamos a humildade de reconhecer que nosso pensamento não estava correto. Temos a humildade de perceber que a nossa trilha até aquele ponto convergente não estava correto e que o lado contrário tinha razão. Aliás, esse é outro aspecto da questão. Ter a grandeza de reconhecer quando está errado e ter a grandeza de pedir perdão à pessoa que a gente ofendeu. Isso não é ser humilde, não é ser menor. Não, isso é grandeza de caráter. Grandeza de caráter. Tenho feito isso muitas vezes na minha vida. E eu posso dizer isso porque, graças a Deus, isso me fez chegar até aqui, reconhecendo quando erro e ter uma consciência tranquila de que a ninguém lese. Ela é sendo dos princípios do direito, eu não posso falar nada sem deixar de pensar o direito. Havia um pensador chamado Ulpiano que dizia que o direito nosso começa quando termina o do outro. Muitas vezes a gente quer atropelar o direito do outro. E com a impetuosidade dos dias atuais, as pessoas não querem perder, só querem ganhar. E muitas vezes perdendo, está ganhando e não perdendo. Isso o juiz pode dizer, dura esse discurso, como é que eu vou entender? É verdade. Muitas vezes o perder não é perder, é ganhar. E por isso o diálogo continua, deve permanecer. Aliás, estou caminhando para o final da minha fala, mas quero dizer a todos que uma das coisas que eu me impressiono é com a grandeza que tem esse colégio Félix Mendonça na formatação do caráter dos jovens. Vejam vocês, eu dou um exemplo, quando chega um estudante novo no colégio, ele estranha, porque vê como os alunos são disciplinados, são interessados no aprender. Os alunos da casa já estão formatados dentro dessa filosofia implementada pela professora Rose Guerra, de forma que todos já sabem ouvir o seu comando. Então, o que chega jovem, chega novato, eles têm que se adequar a essa filosofia. Porque é a que deu certo até hoje, é a que tem tirado pessoas da ignorância para uma nova vida, uma vida com padrão de grandeza, de honradez. É essa formatação que esse colégio implementa, que tem feito com que muitos, na maioria ou quase a totalidade dos alunos deste colégio tenham um futuro garantido, porque primam por valores. E eu concluo repetindo apenas o tema desta palestra. Conversando, a gente se entende. Conversemos sempre, exaustivamente. Conversemos sempre, sem nos cansar e sem nos irritar, até que cheguemos ao entendimento pleno da razão. Muito obrigado.